Oi, oi, eu sou a Crocante. E como vocês viram no título, eu vou fazer meu personagem em 3D. Eu decidi fazer duas versões dele, uma mais simplificada e uma mais complexa. Primeiro vamos para uma versão mais simplificada dele. Eu não sabia muito o que eu queria fazer com a versão mais simplificada, talvez algo meio Animal Crossing, mas ao mesmo tempo alguma coisa meio do Orkut de antigamente. Mas era meio nessa linha que eu queria seguir pra ele. Eu queria que fosse algo relativamente bem mais simples pra mim conseguir animar muito mais coisas pros vídeos, e também porque eu achei muito fofa a ideia. Eu tava tentando deixar o personagem bem low poly, e eu também queria que ele não fosse redondo. Eu queria que ele tivesse o máximo de pontas possíveis, pra parecer praticamente um jogo antigo. Eu tava até que bem satisfeita com as formas que eu tava conseguindo fazer nele. Foi bem mais rápido de modelar ele nessa versão, claro, porque ele era bem mais simples. Mas foi bem divertido também. Não tinha muita regra, eu tava vendo bastante referência, então eu gostei de como ficou, sinceramente. Eu não sabia se a mão dele eu queria simplificar tanto ao ponto dela não conseguir nem mexer os dedos, mas eu decidi deixar bem assim, como uma bolinha, uma coisinha mais bem simples mesmo. E aí tá mais ou menos como ele ficou nesse processo da modelagem. E agora a pintura dele. Na parte da pintura que eu percebi que ele tava muito pequeno, mas eu decidi seguir assim mesmo. E sinceramente eu deveria ter voltado atrás e ter aumentado ele mais antes de fazer o rigging, mas o que tá feito tá feito. A calça não foi difícil de pintar, eu também tentei deixar ela o mais simples possível, já que o personagem era todo simples. Eu tava tentando não colocar tanto detalhe nele, deixar ele um simples meio arrumadinho, digamos. Então eu não tava me prendendo tanto aos detalhes, eu tava deixando uma coisa bem mais desorganizada, mas ainda assim bonitinha. Eu decidi pintar alguns highlights nele, em algumas áreas do corpo, só pra dar algum charmezinho também. Como ele é um personagem muito simples, né, ele estando ainda menor, eu só tava tentando fazer algo que ficasse legal e não tão desinteressante. Aí tá ele pronto, né, não exatamente pronto, como vocês podem ver, mas depois eu percebi que eu tinha que separar o rosto dele, a textura do rosto dele, pra depois eu fazer a pintura dela. Eu tive de separar a parte de cima para os olhos e a parte de baixo para a boca. Depois eu só precisava entrar no Photoshop e fazer por lá mesmo todas as expressões que eu queria, e eu poderia adicionar mais também, se eu precisasse aqui mais pra frente, até pra animar ele e tudo mais. E como era a boca separada dos olhos, eu teria muito mais expressões pra fazer, tipo essas daí que estão aparecendo, que eu consigo mudar muito, já que é tudo um separado do outro. E no Photoshop mesmo eu fui fazendo meio simples o rostinho, né, cada um tentando manter sempre no mesmo local, né? Sempre do mesmo tamanho e no mesmo local pra não ter diferença no personagem depois. Mas foi bem interessante mexer com isso, porque foi a primeira vez que eu tinha esse contato e eu gostei bastante e já tenho outras ideias também pra fazer com isso. Então eu fiquei bem feliz de aprender isso daí. E aí tá um pouco ele no personagem, né? Depois que eu mexi ali na linha do tempo, ele fazia um pouquinho de uma animação e mexia os olhos e também mais pra frente eu arrumei a boca dele e tudo mais. E agora, depois com esse personagem pronto, eu decidi não mostrar o rigging dele, já que no outro eu já vou deixar o rigging, acho que inteiro, pra vocês verem. Então, o rigging é chato, então eu não deixei. Também é muito simples desse personagem, ele é um rigging extremamente simples, então eu não deixei, ok? Agora indo pro outro personagem. Ali tá o corpo meio desovado do lado, que eu tentei fazer no Blender e eu desisti ao ver que tava ficando uma merda. Então eu só fui pro Maya e comecei a modelar do jeitinho que eu tô mais acostumada. Meio na gambiarra. E eu não sabia qual o nível de detalhe que eu queria deixar pra ele nessa versão, já que seria uma versão maior dele e mais complexa, mas ao mesmo tempo ainda não tinha toda a ideia na minha mente do que eu queria pra ele. Já que ele é um personagem muito simples, já pra me facilitar fazer as animações. Não demorou tanto pra me modelar ele assim, e também eu tava bem animada porque era a primeira vez que eu tava fazendo um personagem antigo meu ficando em 3D, então eu tava aproveitando o processo.
Eu precisava fazer o corpo dele assim, tá? Eu amo esse detalhe no quadril, então na hora eu falei, cara, eu preciso fazer isso nele também. E nada tirava a ideia da minha mente disso daí. A calça dele eu segui bem o exemplo da primeira versão mais simplificada dele, que eu também fui bem na gambiarra, só puxando tudo e montando ali a calça. E eu fiquei surpresa que deu certo, sinceramente eu tava esperando um caos disso daí, porque eu sou horrível fazendo roupa. Mas deu certo e eu fiquei feliz. Ali eu comecei a fazer o braço, mas eu acho que bateu um TDAH e eu falei, nossa, eu quero fazer a cauda. Então aí eu comecei a fazer a cauda dele também. Foi bem na hora de fazer ela, eu já tava vendo mais ou menos onde ela ia dobrar, né? E ficou muito bonitinho, eu gostei bastante de como ficou isso. Eu também decidi deixar simples a ponta do rabo, eu não quis deixar ele com tanta textura e fazendo totalmente em 3D. Eu só decidi deixar pra pintura fazer o trabalho, como na versão simples dele. E pros pés dele eu não sabia muito o que eu queria fazer, porque é meio diferenciado os pés dele. Mas eu só segui o básico e decidi deixar simples, já que não vai aparecer tanto os pés dele. A mão eu não aprendi a lição, já teve personagens que eu fiz a mão cagada e eu segui fazendo ela cagada aí também. Sei lá, parecia mais simples. Dá trabalho fazer essas mãos, mas... E sai cagado? Sai, mas... Cara, eu não consigo me livrar, eu tenho que aprender a minha lição ainda pra fazer mão, sinceramente. Mas o importante é que deu certo, funcionou e é isso. Aí eu vi que eu não ia fugir da retopologia, que eu precisava fazer o rosto dele pra ter expressões, já que ele seria o primeiro personagem mais expressivo que eu ia fazer, tipo, pra agora, né? Então, não tinha como eu fugir da retopologia. O bom é que ele não tinha nariz, então eu não precisava fazer a retopologia do nariz dele, já que era inexistente. O que eu precisava focar mesmo era olhos e boca, principalmente os olhos. Aí ele estava terrível, eu estava com medo do que ele estava se tornando nesse momento, sinceramente. Eu tava olhando pra isso e eu tava pensando, cara, eu devo confiar no processo ou será se ferrou, né? Eu tava nesse ponto aí. Mas depois eu fui gostando um pouquinho, eu falei, cara, eu acho que tem salvação, depois que pintar eu acho que vai ficar bom. Aí eu tava fazendo o dente dele. Eu já tinha feito dente antes também de um lobo, então... eu já tinha feito essa gambiarra. Eu só segui fazendo os dentes dele, copiando, e também depois eu fiz a gengiva já colada no dente. E depois eu fiz a língua dele, que é bem simples de fazer. Já que eu sabia que esse personagem com certeza iria precisar de uma língua. E agora, com esse finalizado, eu já tava pra fazer o personagem mais detalhado. Até rimou, eu, hein? E, diferente da outra vez, eu decidi fazer o processo um pouquinho diferente. O rigging vinha primeiro. Eu não estava afim de pintar as coisas tudo de novo se desse errado em alguma coisa no personagem que não dobrou certo no rigging. Então eu decidi fazer o rigging primeiro e depois pintar ele. Porque eu não tava afim de recomeçar o processo em algum ponto, eu não tava afim disso. O rigging eu vou deixar bem rápido, porque sinceramente, eu gosto desse processo, mas dá um trabalhinho, então só deixar aí um pouquinho da ideia do rigging, né? Também não foi um personagem que me deu trabalho pra fazer o rigging. Esse seria o primeiro personagem que eu ia fazer com um rigging nos olhos pra ele piscar. E até agora eu não sei realmente se deu certo isso, mas eu acho que vai me ajudar já demais, sinceramente. Do que eu tava acostumada a fazer, que eu fazia com blend shape. E, enfim, depois que eu vi que tudo deu certo no rigging, eu pulei um pouquinho do processo dele, que seria a pintura de peso. E então já fui pra pintar ele, a minha parte favorita. Na pintura eu também não sabia tanto o que eu queria pra ele exatamente, se eu ia colocar bastante detalhe, que detalhes seriam esses. Mas eu decidi seguir algo meio simples, mas ainda assim tendo uns detalhes tipo... né, a olheira dele. Então eu só segui o que eu tinha ali e decidi não extrapolar e acabar ficando com algo feio. Aí eu não tava entendendo porque o meu personagem ele tava tão escuro, eu tava pensando se eu tava errando nas cores. Então eu lembrei que no Blender você tem que clicar em outra opção pra ele mostrar melhor as luzes no personagem. E eu vi que eu não tinha clicado naquilo, por isso. Aí eu só tava aproveitando o processo, tentando deixar um pouquinho suja a pintura dele, alguns detalhes bem bobinhos que apareceria no render, mas que, né, ficaria bonitinho na câmera. Aí seria o meu teste dos olhos dele, eu precisava ver como ele ia ficar com a pupila e tudo mais.
Então eu tava testando isso daí de fazer com a pupila e também, né, ele mais detalhado. Eu apanhei nessa parte, não exatamente na pintura, mas no rigging dele eu tava errando por coisa boba. É, erro meu totalmente. Totalmente meu erro. Mas no final eu consegui rigar esse olho e fazer ele se mover certinho. E aí só um pouco do processo, como eu fiz nessas paradinhas de axolote do lado dele. Eu não sei o nome disso, tá bom? Eu decidi não mostrar totalmente o processo de tudo, porque seria a mesma coisa, e como ele é da mesma cor e tem praticamente a mesma pintura que eu fiz pra tudo, então eu decidi só cortar essa parte. Aí foi a vez dos dentes. Eu gostei bastante de pintar eles, só que eu fui uma idiota e deixei todos separados, então eles não eram dentes iguais, por mais que pareça, eles não eram iguais. Então eu precisava pintar um por um. Aí então eu mostrei só um deles, né, que eu tava tentando deixar meio, não exatamente metal ou ouro, mas algo parecido com isso, algo meio brilhante, né, na textura dele. Foi um milagre também que eu não perdi nenhuma textura, eu não perdi nenhum processo. Tava tudo muito salvo, eu tava salvando todas as vezes, então, cara, foi incrível. Eu não perdi nenhum processo, eu não sei como, até agora eu não sei como. Você pode ver que tem algumas texturas bugadas ali, mas não vão atrapalhar no processo nem nada. É só que a textura não tava conseguindo ser muito bem lida ali, eu não sei bem o que tava acontecendo. Mas era fácil de arrumar depois, eu só precisava só de uma parte pra elas certo. O que eu tinha, então, né, isso não era um problema. Por mais que ficasse muito feio pra ver. Aí, novamente fazendo a cauda, foi bem simples também de fazer, foi bem satisfatório. E aí tá o garotão finalizado, né? Tá ele no render, um render simples. Só tava precisando realmente arrumar o rigging dele. Tanto que até os olhos ali, a pupila, já tava arrumada. E eu tava muito feliz que o processo não terminou ruim, porque eu tava bem desesperada depois que eu vi ele ficando muito feio. E agora, voltando pro rigging, eu precisava ainda resolver umas coisas pendentes com ele, então não tinha muito pra onde correr. Esse daí era a pintura de peso dele, que eu precisava testar cada coisinha, se estava se movendo certinho, do que eu lembrava. Eu nem tinha colocado as curvas aí pra conseguir animar ele, então eu tinha que tomar cuidado no que eu ia mover, porque senão, dependendo, eu não ia conseguir arrumar ele de volta, entendeu? E foi complexa essa parte, mas não foi de tudo ruim. Então também não demorou tanto pra mim fazer isso. Foi bem rápido, na real. E agora, ele pronto aí, né? Eu tava brincando um pouco, eu já tinha colocado as curvas, eu tava vendo se ele tava dobrando certinho, né? Eu já tinha colado os dentes dele, os olhos certinho no corpo. Aí eu tava testando os olhos também, eu gostei bastante de como tava ficando. Ele ficou bem agradável pra mim. A cauda também, nossa, eu amei essa cauda. Brincar com ela é muito divertido. Uma coisa também que me surpreendeu bastante foi a calça dele. Eu não sei o que eu fiz. Não me pergunte, tá? Eu não sei o que eu fiz. Na pintura de peso, eu acertei de uma forma que a calça ela tava fazendo até uma dobrinha ali. E eu acho que eu não preciso colocar bem um resultado dos dois. E também, eu queria agradecer muito, 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 muito pelos comentários que vocês mandaram, de verdade. Aquilo aqueceu meu coração de um nível. Nossa, eu fiquei muito feliz. E também, qualquer comentário, sabe? Se vocês notarem alguma coisa no vídeo que eu não notei, me avisa. É da hora, sabe? Eu gosto de receber também essas críticas construtivas que me ajudam a melhorar. Porque eu realmente tô querendo melhorar nisso e ver até onde eu consigo ir. Então é isso. Muito obrigada e muito, muito obrigada pelo carinho. E tchau!